que é que disputou isto tudo? Como é lógico, desde a instauração do Estado de Israel, que existe uma manifesta força superior de Israel, seja militar, seja de recursos, relativamente à Palestina. Já há circunstâncias de terem os checkpoints que os palestinianos são subjugados às mais variedíssimas revistas, às mãos do exército israelita. As circunstâncias dos colonatos e das questões das anexações de certos territórios, que depois Israel diz que não, depois, quando houver o Estado da Palestina, nós vamos restituir os terrenos noutros locais. Quer dizer, o território palestiniano já é de si uma manta de retalhos, que tem a faixa de Gaza virada ao mar Mediterrâneo, e depois tem os outros terrenos virados totalmente distanciados. Mas esta situação de agora começa, e aquilo que algumas pessoas gostam de omitir, começa com a questão da judaização de Jerusalém Oriental, em que houve um processo judicial em que, não se sabendo bem, porque acho que há uma confusão judicial de ter havido um fundo israelita que comprou uma parte de certos imóveis a uns proprietários árabes de Jerusalém Oriental, mas que depois nem eram proprietários, e há uma confusão legal. Bem, no meio disso tudo há um processo judicial, há uma ordem de despejo de várias famílias árabes, e há a tomada dessas habitações por israelitas, numa parte que era considerada sendo parte da Jerusalém árabe, e que estava sob a posse palestiniana. Aquilo que depois acontece a crescer esta situação já de si bastante volátil. Houve também a questão, por volta do fim do Ramadão, os palestinianos, os árabes terem-se deslocado a uma esplanada, que é uma zona de oração, e ter-lhes sido barrada a entrada pelo exército israelita, dizendo, sob o pretexto da questão da pandemia, ou seja, que não poderiam estar a realizar ali durante a pandemia, até porque a questão da pandemia, Israel é o Estado com mais capacidade, com mais gente vacinada, e que mesmo assim existe uma desigualdade entre vacinados árabes e vacinados judeus. Ou seja, esta questão de poder israelita não é de hoje, e é providenciada pelos recursos e pela capacidade militar. Conseguiram fazer isto. E essa situação da esplanada revelou uma manifestação, houve confrontos nessa altura, e as forças israelitas entraram no interior da mesquita do Al-Aqsa para resolver o problema. Com isto, o Hamas reagiu a defender os seus, e lançou 8 rockets, o maior número de rockets, e matou 10 israelitas. Matou 10 israelitas, porque os israelitas têm um sistema de defesa antimísseis, que conseguiu interceptar 7 dos 8 rockets, e um deles caiu em Tel Aviv, e perto de Tel Aviv, e matou 10 israelitas. Reação israelita totalmente desproporcional. Está de bombardear Gaza, está sob o pretexto que destruiu os túneis do Hamas, que foram feitos porque destruiu túneis do Hamas, destruiu a capacidade do Hamas, destruiu um edifício que sabia que era do Hamas. Quer dizer, já sabia que isto era tudo do Hamas. Tem uma das melhores forças secretas do mundo, que é a Mossad, que poderia perfeitamente resolver este problema com menos danos colaterais. Não, passam-se aviões, passam-se artilharia, e está de bombear Gaza, em que já vão acima de 200 mortos. Ou seja, 10 mortes israelitas foram respondidas com 200 mortes na Palestina, e é para a Palestina ver como é que a coisa se proporciona. Posto isto, também tem outro contexto, que é, e isto é uma lógica bastante americana, que é a lógica de que quando o presidente que está no poder está a ter índices baixos de popularidade, inicia uma guerra noutro sítio qualquer, ou providencia uma guerra num sítio qualquer, para se mostrar como salvador da pátria. O Benjamin Netanyahu já está na terceira, se não estou em erro, na terceira eleição consecutiva em que não consegue garantir uma maioria para formar governo.
está envolto em processos de corrupção, de desvios de dinheiros públicos, nesse mesmo contexto. E, vamos ser honestos, uma circunstância destas coloca-o como um salvador de Israel, um protetor de Israel, que lhe pode dar alguma dessa vantagem eleitoral. É lógico que isto depois há toda uma situação internacional, quer dizer, isto depois é um emaranhado, porque há muitos interesses, os Estados Unidos não vão contra Israel porque são o seu aliado no Médio Oriente, a Europa tem o problema porque Israel tem uma força económica bastante grande. A questão aqui, no fim, é que muitas das vezes pinta-se este fenómeno, o israelo-árabe, ou israelo-palestiniano, que é o termo acima de tudo, como sendo uma circunstância religiosa, mas no fim não é religiosa, é acima de tudo de poder.